Pai de Deus, irmãos e irmãs, esta é mais uma gravação da apostila Doutrina da Igreja. Não vai dar para gravar todas as partes da apostila, que a apostila é um pouco densa, mas os irmãos vão lendo a apostila e conforme vai surgindo dúvida, os irmãos podem perguntar nos encontros de terça-feira. Então eu vou projetar algumas partes da apostila e os irmãos que surgirem algumas dúvidas durante a leitura, tragam essas dúvidas para as terça-feira que a gente tenta esclarecer para os irmãos. Vou projetar aqui, projetado já. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, assim os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que os cristãos primitivos vissem esse evento o retorno da Shekinah. A glória manifesta no tabernáculo e no templo que havia muito partira do templo, e cuja ausência era lamentado por alguns rabinos. Então aqui tem umas figuras ilustrativas, é claro, do que significa Shekinah. Shekinah seria a manifestação visível da glória de Deus. Essa palavra ela significa Deus habitando no meio do povo de uma forma visível. Então, essas fotos aqui que tá o Deus se manifesta de uma forma visível no tabernáculo, aqui no Monte Sinai, quando Moisés subiu lá para receber as tábuas da lei, Deus se manifestou com uma nuvem intensa aqui por uma semana, mas essas que não são as únicas manifestações de Deus. Deus se manifestou de forma visível muitas vezes na sarça ardente que ela queimava, nos consumia, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, aquelas 3 pessoas que apareceram lá, que simbolizavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essas são manifestações visíveis de Deus que aconteceu muitas vezes. Tem mais de 25 versículos que falam sobre as manifestações de Deus, a Shekinah de Deus no Velho Testamento. Se manifestou a Isaías, no tempo de Salomão, a Davi. Então são inúmeras. No Monte Carmelo, são inúmeras mesmo manifestações. Só que essa palavra, irmão, Shekinah, ela não está nas Escrituras. O conceito dela está, que é a manifestação visível da glória de Deus. Deus habitando de uma forma visível no meio do povo. A habitação de Deus no meio do povo. O conceito está lá, mas a palavra em si, ela não se encontra na escritura hebraica. Foi uma palavra inventada por rabinos posterior às escrituras. As escrituras já tinham sido escritas e eles usaram essa palavra para se referir à manifestação visível de Deus no Novo Testamento. A palavra que aparece no Novo Testamento, no Velho Testamento, aliás, para essa palavra manifestação de Deus ou glória, é kavote ou kabote. É a palavra que aparece lá para glória. E na Septuaginta, no grego, é doxa. Mas Shekinah, embora muito usado até no meio teológico, essa palavra não aparece nas escrituras hebraicas. Ok? Então, aqui o autor da apostila, ele faz uma comparação em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de uma forma gloriosa, mais abrangente, como o retorno da Shekinah. De Malaquias até o Novo Testamento, há um período chamado intertestamentário, período de 400 anos, que alguns chamam de silêncio de Deus. Então, durante 400 anos, não é que Deus se afastou, ele não se manifestava mais de uma forma, nesse sentido, de uma forma gloriosa, de uma forma visível. Então, eles fazem essa ligação, o retorno da Shekinah, como o dia de Pentecostes. Mas, irmãos, nós não podemos assim entender como aqui o retorno da Shekinah, nós podemos atribuir isso a Jesus Cristo, o próprio Deus,
Jesus que deixou a sua glória, se encarnou, se manifestou no meio das pessoas ali em Israel, e esse é o retorno da Shekinah. É claro que podemos atribuir isso também ao Pentecostes, mas não somente ao Pentecostes, mas ao retorno, porque a Bíblia diz que de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor, é o Shekinah de Deus. Gostaria de ler só um versículo aqui para os irmãos, para a gente dar base naquilo que eu estou falando, que está em João 1,14. Deixa eu projetar aqui, Evangelho de João 1,14. Vou mudar aqui. João 14. Diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, o Jesus Cristo, a sua encarnação, seu nascimento, a sua vinda ao mundo, seria, no Novo Testamento, seria o retorno da Shekinah, o retorno visível da glória de Deus. Gostaria de mais um versículo aqui para a gente dar a base que eu estou falando. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. O qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Shekinah. Voltando aqui. Então, nós podemos entender como retorno a Shekinah a vinda do próprio Deus, que deixou a sua glória e habitou entre nós em carne, Jesus Cristo. Se os irmãos tiverem mais alguma dúvida sobre isso, na terça-feira a gente conversa mais um pouco sobre isso. Shekinah também pode ser chamado de teofania, Deus, fania, mostrar. Também pode ser chamado também a teofania, a manifestação visível de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento. Porque a teofania é uma palavra grega. A Shekinah é hebraico, teofania em grego, mas que tem o mesmo sentido da palavra. Deixa eu mudar o slide aqui. A natureza da igreja. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos. Paulo afirma que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Tem um versículo aqui, Efésios 25, 25, vamos ler. Deixa eu projetar aqui, Efésios 5, 25. Diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por ela. Ele diz aqui, fala dos maridos, e o marido amar as mulheres como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que responsabilidade, irmãos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É uma responsabilidade tremenda para os maridos. Mas diz aqui, Cristo entregou tudo o que tinha, inclusive a sua própria vida, por amor à igreja. E o versículo fala aqui que esse é o padrão de sacrifício do marido para sua esposa. Ele tem que estar disposto a dar a própria vida por amor à sua esposa. Esse é um versículo que deve envergonhar muitos maridos hoje. Muitos maridos devem se envergonhar quando lê esse versículo. Deve ficar muito constrangido. Deixa eu mudar aqui. A igreja é invisível, ainda que visível. Deixa eu voltar só uma parte aqui, irmãos, que eu acho que eu acabei passando e não li.
Aqui o termo igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu, para redimir todos os salvos pela morte de Cristo. Isso, porém, inclui todos os verdadeiros que são de todos os tempos. O plano de Deus para a igreja é tão grande que ele exaltou Cristo a uma posição de suprema autoridade por amor à igreja. Aqui em Efésios 1, 22, 23, que já está aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Eu gostaria de ler só um versículo aqui, que está em João 17, o Evangelho de João 17, 8 e 9, João, deixa eu mudar o capítulo aqui, 17, 8 e 9. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles me receberam, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu tens dado, porque são teus. Às vezes a gente já ouvi alguns, às vezes na igreja, dizer que Jesus Cristo, ele deu a vida pelo mundo. Ele morreu pelo mundo. Ora, se nós entendemos que Jesus Cristo morreu pelo mundo, por todos, mundo no sentido de todos, então ninguém iria para o inferno. O inferno teria que estar vazio, porque se ele morreu por todos, todos já estão justificados. Se ele morreu por todos, todos estão justificados por Cristo. Se todos estão justificados por Cristo, então o inferno deveria estar vazio. Mas aqui é claro que ele deu a vida pela sua igreja, por aqueles que o Pai deu. Quem são aqueles que o Pai deu? Nós entendemos que aqueles pais de Deus foi aquele que ele escolheu pelos eleitos, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, que estão dispersos em todo o mundo. Em cada país, em cada etnia, pode ter um daqueles por quem Cristo deu a vida, a sua igreja. Se nós entendemos o mundo dessa maneira, não está incorreto. Mas se nós entendemos o mundo atribuir isso a cada indivíduo, vai contra esses versículos que eu acabei de ler aqui. Vou mudar aqui. A igreja, ela é invisível, ainda que visível. Em sua realidade verdadeira, espiritual, como a comunidade de todos os cristãos genuínos, a igreja é invisível. Isso se dá porque não podemos ver a condição espiritual de ninguém. Podemos ver os que frequentam a igreja e perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior, mas não podemos de fato ver o coração das pessoas, nem enxergar o estado espiritual em que se encontra. Algo que só Deus pode fazer. Foi por isso que Paulo afirmou: o Senhor conhece os que lhes pertencem. Somente Ele conhece o coração. Somente Ele conhece a igreja invisível. Nós podemos ver na igreja visível indício daqueles que pertencem a Cristo, mas nós não sabemos com certeza. Somente Deus é onisciente, Ele conhece o coração, Ele conhece aquele que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. Nós podemos ver algumas características, mas nós podemos nos enganar. Então, somente Deus conhece realmente quem é a igreja invisível. É nesse sentido que está bem explicadinho aqui, até dispensa explicações. Mesmo em nossas igrejas, em nossa vizinhança, só Deus sabe, com toda certeza e sem errar, quem são os verdadeiros cristãos.
Podemos dar a seguinte definição: a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. A verdadeira igreja de Cristo certamente tinha também um aspecto visível. Podemos usar a seguinte definição: a igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam a fé em Cristo e dão provas de tal fé na vida. Nesse sentido, poderíamos dizer hoje que a igreja é visível. Que a igreja visível é o grupo de pessoas que se reúne toda semana para cultuar Deus como igreja e professar a fé em Cristo. Pegar uma definição aqui, essa eu que acrescentei, não está na apostila, que é uma confissão da igreja presbiteriana, Catecismo de Maior de Westminster. Quem tem a Bíblia de Genebra, esse catecismo vai estar lá. Está escrito assim: invisível é o número completo dos eleitos que hão de ser reunidos em um corpo sobre Cristo, o cabeça. Então, nós olhamos para a igreja e todos aqueles que estão ali na igreja, que professam a fé, que louvam a Deus, nós enxergamos como a igreja de Cristo, mas pode ser que eles não façam parte da igreja invisível, só Deus conhece. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente por não fazer julgamentos errôneos. Há hoje no meio evangélico pastores que eram muito conhecidos. Eu vou citar nome para que a gente possa entender. Por exemplo, aquele pastor lá, Ricardo Gondim, mais ou menos o nome dele. Ele era da Assembleia de Deus, era uma pessoa, pregava o evangelho, era muito conhecido, escreveu livros, e ele descambou para o liberalismo. Hoje ele fundou uma igreja, ele provavelmente foi expulso da igreja, né? Não tinha como manter uma pessoa com a mente deturpando as escrituras. Mas ele montou uma igreja chamada Bethesda, que arrebanhou várias pessoas, e ele declara que a união homossexual, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não fere as escrituras. Ele aceita isso na igreja. E ele também apelou para o humanismo, que o ser humano tem que se virar. Deus ele não interfere mais na vida do ser humano. Deus não tem mais controle. E por aí vai, irmãos. Se os irmãos pesquisar sobre ele, os irmãos vão confirmar isso que eu estou falando. Ele chegou a declarar, é chamado deísmo aberto, que o mundo hoje, Deus não tem mais soberania sobre o mundo. É como se o mundo fosse um relógio. Deus deu corda e deixou ele trabalhar sozinho, se virar sozinho. Então, o ser humano tem que procurar melhorar na parte social, na parte do caráter. O ser humano tem que trabalhar isso. Ele pode fazer isso sem depender de Deus, porque Deus não tem mais poder, não é mais soberano sobre as coisas. Que é uma coisa que descaracteriza completamente aqueles que fazem parte da igreja invisível. Caio Fábio, vou falar de Caio Fábio, que eu acho que até pior. Ele era da igreja presbiteriana, eu já li livros dele. Há muitos anos atrás, quem viu Caio Fábio olhava para ele, um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, e hoje, para quem vê o que ele faz, está totalmente desvirtuado da verdade do Evangelho. Então, quem conhece o coração, somente Deus. Nós podemos nos enganar, achar que é e não é, e achar que não é e é. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então é isso que é a explicação aqui que o autor da apostila está nos passando. A igreja ela é universal, ela é local e universal. No Novo Testamento a palavra igreja pode ser aplicada a um grupo de cristãos de qualquer tamanho, desde um pequeno grupo que se reúne sempre em uma residência até um grupo de todos os cristãos na igreja universal. A igreja é uma casa,
A igreja numa casa é chamada igreja, que está em Romanos 6,5. Paulo diz assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. A igreja de uma cidade inteira é também chamada de igreja. Finalmente, a igreja do mundo inteiro pode ser chamada a igreja. Podemos concluir que o grupo do povo de Deus, considerado desde o nível de um grupo local até o universal, pode corretamente ser chamado de igreja. Por isso que eu digo, irmãos, eu já ouvi falar, os irmãos falam assim, se você não vir no templo, não se juntar aos irmãos, você não é igreja. Está errado. Que a igreja invisível ela é tanto em comunhão como não em comunhão. No sentido espiritual, como o corpo de Cristo, ela está unida ao corpo de Cristo, ela nunca é desunida, porque é um só corpo e um só cabeça, um só espírito. Mas é claro que a igreja não pode deixar de congregar, é mandamento bíblico a igreja congregar, porque como que a igreja sozinha vai participar do batismo, participar da ceia, a comunhão com os irmãos, então isso precisa ser nutrido, porque senão a igreja ela enfraquece. Ok, irmãos? Então, aqui também fala a igreja é militante e triunfante. Por que militante? Nós continuamos lutando com as forças espirituais do mal. A igreja militante representa o corpo fiéis, peregrinos na terra. Como peregrinos aqui na nossa terra, aqui na terra, nós temos que lutar com as potestades do ar. O inimigo ainda tenta nos afastar de Cristo. Nós somos triunfantes em Cristo. A igreja já é vitoriosa, mas a Bíblia há várias recomendações para nós nos revestir da armadura de Deus, que Paulo fala lá em Efésios 6, acho que do 10 a seguir. Então a igreja ela está travando uma guerra espiritual. E lógico que a gente sempre fala, nosso general é Cristo, nós nunca vamos perder essa guerra, mas a igreja precisa estar atenta na oração, guardar sua mente com a palavra de Deus, se revestir do caráter de Cristo. A mente tem que nutrir o evangelho, nutrir a verdade, imitar a Cristo. Resumindo, se revestir da armadura de Deus, eu diria que você imitar Cristo. Você imitar Cristo, com certeza você vai estar se revestindo da armadura de Deus. Então, essa luta ela é uma questão de tempo, ela vai findar, a batalha estará ganha. Os santos irão reinar com Cristo para todo sempre. O Novo Testamento nos apresenta uma vida triunfante, uma vida abundante. Nós devemos ser capazes de nos unir ao apóstolo Paulo dizer: quando olhamos para este mundo sombrio, o que nos poderá nos separar do amor de Deus? Então, nada nos poderá nos separar do amor de Deus. Mas nós, ao mesmo tempo, nós estamos numa guerra espiritual que vai persistir até a volta de Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, os dias maus começaram e eles vão continuar, eles vão persistir até que Cristo venha e restabeleça o seu reino aqui na terra. Então é uma batalha ganha, que fala militante e triunfante, mas uma batalha que ainda está sendo travada. Mudar aqui. Estou 9, 10. Símbolos da igreja. O corpo de Cristo. O Senhor Jesus Cristo deixou este mundo, entretanto, ele ainda está no mundo. Com isso, queremos dizer que a sua presença se faz sentir no meio da igreja, a qual é o seu corpo. Assim como ele viveu sua vida natural na terra, com um corpo humano individual, assim também ele vive a sua vida mística em um corpo tomado da raça humana em geral. Mística é uma palavra, às vezes pode ter um entendimento errado, vai com misticismo, mas o sentido dela aqui é positivo. É no sentido que nós temos o mesmo DNA,
no sentido espiritual, claro. Todos nós somos, o Espírito habita em nós, em toda a igreja. Tem um corpo tomado da raça humana em geral. Eu vou ler aqui um que eu coloquei aqui. Não está na apostila esse versículo, mas para a gente ter uma compreensão do que seria mística. O Jesus Cristo vivendo em um corpo de uma forma mística. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só, o corpo não é só um membro, mas muitos. Então é nesse sentido que fala, assim como também ele vive uma vida mística em um corpo tomado por toda a raça humana. É nesse sentido que parece aqui a palavra mística. Então, todos aqueles que foram regenerados, pessoas que o Espírito Santo passou a habitar, faz parte desse corpo místico de Cristo. Jesus Cristo vive na sua igreja através do Espírito Santo. Então nós temos uma relação espiritual com Cristo através do Espírito Santo. É nesse sentido que tem a palavra mística aí. Essa união de Jesus Cristo com a igreja, que chamamos de união, essa união de Cristo com a igreja através do Espírito Santo que nós chamamos de união mística. Uma íntima ligação da cabeça e membros, a habitação de Cristo em nosso coração, chamamos de união mística. O contato da divindade, a relação íntima com Deus que nós temos através do Espírito Santo, através de Cristo, que é chamado de relação vida mística. A igreja é um organismo, é uma organização. Eu acho que eu já falei bastante disso na primeira gravação. A igreja como organização. A igreja, enquanto organização religiosa, tem um estatuto registrado em cartório, assembleia, diretoria, conselho fiscal e outros cargos para cumprir determinadas funções. Nesta condição, é regida pelo Código Civil e precisa seguir os parâmetros legais, inclusive fiscais. Então a igreja ela tem obrigações legais. A igreja tem que ter alvará, ela tem que cumprir os parâmetros de segurança aprovada pelo bombeiro. A igreja, então, toda essa organização que a igreja tem, a preparação do lugar onde os irmãos vão se encontrar. Então, existe toda uma organização. Então, nesse sentido, a igreja é uma organização. Ela não é relaxada, desorganizada. Ela respeita as leis vigentes do país, as leis vigentes do Estado. Nesse sentido, a igreja precisa ser organizada. Ela precisa respeitar o que exige as leis. E ela também é um organismo. Enquanto organismo, a igreja, enquanto organismo vivo, deve ser dirigida pelo Espírito Santo, enviado por Jesus, pois a igreja biblicamente constituída é de Jesus. Então a igreja também é um organismo, é um corpo universal, está em toda parte, mas que tem um único cabeça, que tem um único Espírito, que é Jesus Cristo, que é Cristo. Vou mudar aqui o 11. O templo de Deus. Um templo é o lugar em que Deus habita, em toda parte. Se localiza a si mesmo em determinado lugar onde o seu povo o possa achar em casa. Que está no contexto do Velho Testamento, que Deus habitava no tabernáculo ali. Não que ele não estava, não que ele estivesse preso ali. Deus está em toda parte, mas ele se manifestava ali de uma forma especial, que nós já falamos lá atrás, que era a Shekinah. Assim como Deus morou no tabernáculo e no templo, assim ele também vive por seu Espírito na igreja.
Neste templo espiritual, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais e sacrifício de oração e louvor a Deus. Então, nesse sentido, todos nós somos sacerdotes. Então, Deus, hoje, Ele habita na igreja. Todos nós somos templos do Espírito Santo. Então, Deus que se manifestava no tabernáculo, hoje Ele manifesta na igreja, cada membro da igreja. A noiva de Cristo. A igreja é chamada também a noiva de Cristo. Esta é uma ilustração usada no Antigo Testamento como no Novo Testamento para descrever a união e a comunhão de Deus como seu povo. Mas devemos lembrar que é somente uma ilustração e não se deve forçar a sua interpretação. O propósito de um símbolo é apenas iluminar um determinado lado da verdade e não de prover fundamento para uma doutrina. Claro que a gente não pode levar isso, literalizar isso. A igreja é a noiva de Cristo. Então, o sentido de noivo no Velho Testamento era um compromisso muito sério, muito sério. Era um compromisso. O noivado no Velho Testamento já era um sentido como casado, não poderia haver nenhuma adultério. Então, ele faz essa ligação, a igreja, a noiva de Cristo. Então, a fidelidade de Cristo à igreja. A igreja tem que ser fiel a Cristo. É isso que diz aqui. Então, os irmãos podem ler. Não vou ler muito o versículo, não vai gastar muito tempo. Mas os irmãos lerem esses versículos aqui, que está dando base, que está dizendo aqui, os irmãos passam a ter um entendimento melhor dessa analogia da igreja como noiva de Cristo. Refere também que está em 1 Timóteo 3,15, só aparece ali, né? A coluna e baluarte da verdade. Há apenas um lugar em que o nome é aplicado à igreja, a saber que é 1 Timóteo 3,15, refere-se à igreja em geral. Portanto, aplica-se a cada parte dela. A igreja a figura expressa o fato de que a igreja é guardiã da verdade, cidadela da verdade e defensora da verdade contra os inimigos do reino. Então, a igreja, ela projeta, ela tem que defender a verdade, ela é guardiã da verdade, ela não pode negociar essa verdade, ela tem que ser fiel à Escritura e não negociar essa verdade de forma alguma. A igreja tem a responsabilidade de zelar para essa verdade, viver essa verdade, pregar essa verdade e de forma alguma se afastar desta verdade. Vou dar por 12. Agora, uma palavra que descreve cristãos. A igreja é uma fraternidade, uma irmandade ou comunhão espiritual na qual foram abolidas todas. Isso é muito interessante, irmãos. Essa leitura aqui está dispensa comentário. A igreja é uma fraternidade, uma comunhão espiritual no qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Não há grego nem judeu. A mais profunda de todas as divisões baseada na história religiosa é vencida. Não há grego nem bárbaro. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há servo ou livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há mais macho ou fêmea. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. É muito interessante isso, é muito profundo isso aqui, irmão. A igreja, nós como corpo de Cristo, a igreja visível, foi quebrada todas as barreiras sociais, étnicas, todas as barreiras, não há pobre, ninguém é melhor que ninguém, nós somos templo do Espírito Santo, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais favorecido. Todos nós éramos pecadores, miseráveis. Agora nós somos uma só família. Nós somos um só corpo,
uma única cabeça que é Cristo. É muito interessante esse versículo. Dá até vontade de ler novamente. Crentes, nós cremos em Cristo, nós cremos no Evangelho, não é crer em qualquer coisa, crente em coisas diversas. Nós somos crentes em Cristo. Nós somos seguidores de Cristo, nós cremos no Evangelho, nós cremos no Deus único, nós somos crentes verdadeiros. Santos quer dizer limpo, puro. Nós somos santos não nos nossos méritos, nós somos santos em Cristo. Nós somos limpos, justificados em Cristo. Quando Cristo ele morreu na cruz, ele levou toda a nossa imundícia, toda a nossa sujeira, toda a nossa impureza. Então, em Cristo nós somos santos. Nos méritos de Cristo nós somos santos. Fora dele nós somos pecadores imundos. Em Cristo, santo, puro. Nos méritos de Cristo. Fora deles, imundos, impuros. Isso era todos aqueles que eram antes de Cristo. Agora, em Cristo, nós temos esse presente, essa limpeza, santos. Eleitos, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu, ele elegeu. É ele que escolheu, ele que elegeu. Então, é chamado os eleitos de Deus. Na apostila tem, não sei se tem os versículos, mas tem vários versículos que dá para sustentar aqui. Poderia ler vários versículos para os irmãos. Discípulos, porque nós somos aprendizes das Escrituras, nós somos aprendizes do Evangelho, nós somos aprendizes de Cristo. Cristãos, porque nós estamos ligados em Cristo, o ungido, o Salvador. Nesse sentido, nós somos cristãos. Os dois caminhos. Essa é a primeira, acho que, primeira vez que se refere àqueles que eram seguidores de Cristo, era chamado os do caminho. Poderia-se dizer assim, aqueles que seguem o único caminho que é Cristo. Vamos mudar aqui. Característica distinta da igreja. A igreja verdadeira. A igreja verdadeira ela tem uma identidade. E qual é a verdadeira igreja? Lutero e Calvino concordavam na definição de uma igreja verdadeira como sendo a congregação de santos, na qual o evangelho é ensinado corretamente e as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor é ensinada corretamente. Nós sabemos que temos, me referindo à Igreja Católica Romana, ela ensina essas ordenanças, apesar de ela ter mais ordenanças, as ordenanças na Bíblia são duas, batismo, pelo menos no meio evangélico, nós entendemos, são duas, batismo e a ceia do Senhor. A Igreja Católica tem 7. Eles acrescentaram, além de acrescentar, eles deturparam o verdadeiro sentido dessas duas ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Mas eu acho que mais para frente a apostila fala sobre isso e a gente discute qual é o desvio que essa igreja, não sei se dá para dizer chamar, mas igreja falsa, ela atribui essas duas ordenanças. A igreja verdadeira não é a igreja A nem a igreja B, mas aquela que prega e ensina a doutrina bíblica sem incoerência e ministra o batismo e a ceia do Senhor exatamente como são ensinados na Bíblia. Igrejas que têm essas características, independente de placas, são verdadeiras. Então, as placas, as várias denominações, não nos dividem, desde que ela não fira os princípios fundamentais das Escrituras. A pureza da igreja. Existe igreja menos puras e igreja mais pura. O que faz de uma igreja mais pura ou menos pura? Tal fato fica evidenciado quando analisamos as cartas paulinas. Por exemplo, as igrejas dos Filipenses e a dos Tessalonicenses demonstram ser igrejas mais puras.
e por não apresentarem grandes problemas morais e doutrinários. Isso é evidenciado na alegria de Paulo ao escrever as cartas destinadas a ela. Aí os irmãos podem conferir. Tem vários versículos aqui, não dá para ler todos, porque não fica muito... se estende muito a gravação. Por outro lado, havia todo tipo de problemas morais e doutrinários nas igrejas da Galácia e em Corinto. Como base nesses exemplos, fica bem claro, que está os versículos bíblicos aqui, fica bem claro que entre as igrejas verdadeiras existem as mais puras e as menos puras. Então há um grau de maturidade na igreja. Tem igrejas que são mais maduras, que estudam mais a Bíblia, que se esmeram mais no estudo das Escrituras. Com certeza essas igrejas vão ser mais maduras, são mais zelosas, têm mais cuidado. E se ela não tem conhecimento bíblico, provavelmente vai ter mazelas, vai ter pessoas zelosas, pessoas com boas intenções, mas fazendo coisas, fazendo meninice e imaturidade na igreja. A gente pode perceber isso se os irmãos analisarem as igrejas hoje na atualidade. Nós vemos irmãos com boas intenções, vemos que eles são zelosos, piedosos, mas faz coisas que você olha para a Escritura e fala, o que ele está fazendo? Ele acha que está fazendo coisas agradáveis a Deus, mas não tem como fazer coisas agradáveis a Deus se você não tiver pautado nas Escrituras. Então, nesse sentido, que há igrejas mais maduras, mais puras, e igreja menos pura, por falta de conhecimento, por falta de entendimento das Escrituras. Então, aquelas que estudam mais, que se esmeram mais na Escritura, com certeza vão ser igreja mais pura. A gente olhar também para 7 igrejas do Apocalipse, todas elas têm falhas. Umas têm menos, a outras têm mais, mas todas são igrejas verdadeiras. Mas há meninice em algumas delas, e há grau de mais pureza em algumas, e outras coisas muito graves assim, mas não deixa de ser igreja. Ok, irmãos? Então é isso, irmãos. Eu acho que no básico, acho que está bem explicadinho aí, dispensa maiores comentários. Mas se tiver mais algumas dúvidas, eu tenho algumas anotações aqui que eu não vou ler para não se estender muito, mas se haver mais algumas dúvidas, quanto a isso, nós discutimos nos encontros de terça-feiras. Definição de pureza. Definição: pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e conduta errônea. É o que falou lá atrás. Quanto mais ela se afasta de doutrinas erradas, de condutas erradas, o seu grau de conformidade à vontade de Deus vai aumentar. Então, é nesse sentido. A igreja madura, a igreja que se esmera mais em conhecer Deus, tem mais intimidade com Deus, se esforça mais em conhecer as Escrituras, com certeza ela vai cometer menos erro. A sua conduta vai ser mais pura. E com isso, em consequência disso, vai estar mais em conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja. Sinais de uma igreja mais pura. Entre os fatores que tornam uma igreja mais pura, encontra-se a doutrina bíblica, ou pregação correta da palavra de Deus, um uso correto das ordenanças, aplicação correta da disciplina eclesiástica. Então, o amadurecimento da igreja, o estudo da igreja, a aplicação, o conhecimento das Escrituras, com certeza. O conhecimento e a obediência, claro. Se você tem conhecimento e você não obedece, não vai adiantar, não vai adiantar muita coisa. Então, você conhecimento e obediência, zelo pela verdade, temor pela verdade, vai com certeza fazer com que a igreja seja mais pura, se conforme mais com a vontade de Deus. Dar um bom testemunho, a igreja ela tem que viver o evangelho.
A igreja que prega, ela tem que testemunhar o evangelho com a sua vida. Alguém disse que a igreja tem que ser o quinto evangelho. Não adianta você falar e não viver. Nós não podemos ser crentes somente na igreja. Nós temos que testemunhar para o mundo. Aonde nós colocarmos os nossos pés, nós temos que brilhar a luz do evangelho. Então a igreja tem que dar testemunho também. No Novo Testamento, nos encoraja a trabalhar pela pureza da igreja em todas as áreas e evitar as falsas doutrinas. Aqui estão os versículos correspondentes. Aqui já dá uma noção. Todo cristão que lê a Escritura, que conhece o mínimo da Escritura, ele sabe que ele tem que zelar pela pureza da igreja. Ele tem que amar a igreja, tem que amar a verdade e zelar por essa verdade. E ele fazendo isso, com certeza, a igreja vai aumentar, digamos assim, o seu grau de pureza. Ok, irmãos? Então existe igrejas que são mais fracas e igrejas que são mais fortes. Mas desde que ela não fira os princípios fundamentais das Escrituras, crê num único Deus, num único Salvador, num único caminho que é Jesus Cristo. Não crê em Jesus Cristo e mais alguma coisa, não. É crer em Cristo como o único caminho de salvação, a única verdade, um único Deus. Crê no Espírito Santo como três pessoas distintas, mas que se tornam uma, não dividir. Se crê que a salvação é somente pela fé, somente em Cristo e não pelas obras, se esses princípios fundamentais das Escrituras não for ferido, ela é uma igreja, pode ser uma igreja fraca, menos pura, por aqueles fatores que eu já falei, mas ela não deixa de ser uma igreja verdadeira, desde que não fira os princípios fundamentais das Escrituras, que é isso que eu acabei de mencionar. A unidade da igreja, a unidade da igreja é uma grande ênfase no Novo Testamento. Sobre a unidade da igreja, o alvo de Jesus Cristo, o alvo de Jesus é que haja um só rebanho e um só pastor. Ele ora para que todos os futuros cristãos, a fim de que todos sejam um. Essa unidade será um testemunho para os não crentes. Então a igreja tem que ser unida, não pode haver divisão na igreja. É claro que tem muitas igrejas que se intitulam igreja verdadeira e não são, porque, como eu disse, se ela fere o princípio fundamentais das Escrituras, não tem como a gente estar junto com ela. Mas a igreja verdadeira, que não fere os princípios fundamentais das Escrituras, não pode haver divisão. As placas não nos dividem. Que nos divide é se ela não está seguindo as Escrituras. Mas as placas, ela não nos divide. Metodista, presbiteriana, batista, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma única igreja. Não pode haver divisão. Se haver divisão aí, se haver divisão nessa unidade, nós vamos dar um mau testemunho. A unidade da igreja é o seu grau de isenção de divisão entre os verdadeiros cristãos. Então, aqui a frase já fala isso. Os verdadeiros cristãos não podem ser divididos por ser uma igreja que tem, às vezes, os costumes da igreja. Tem igreja que vou colocar assim, um pouquinho mais barulhenta, tipo os pentecostais. Tem igrejas que são mais contidas. Isso não nos divide, irmãos. É claro que tem pessoas que não gostam de muito agito, de um som muito alto, eles vão procurar uma igreja que seja mais silenciosa. Mas não que isso cause divisão. Isso não nos causa divisão. Eu acho que isso é bem claro para nós. Paulo ordenou que a igreja vivesse em plena unidade espiritual verdadeira em Cristo. E embora o corpo de Cristo tenha muitos membros, todos esses membros são o corpo. Só vem confirmando aquilo que a gente já vem discutindo. Pelo fato de serem zelosos por proteger essa unidade, os autores do Novo Testamento
apresentam nos sérias advertências contra os que causam divisão. Paulo se opôs a Pedro. Pedro era a verdadeira igreja, mas estava causando divisões. Aqueles que promovem divisões, e Judas adverte os que promovem divisões não têm o Espírito Santo. É claro, irmão, não estou se referindo a incrédulo, tem pessoas que estão na igreja, pode acontecer de pessoas que estão na igreja e não faz parte da igreja, está provocando divisões, provocando fofocas, está dando trabalho no meio da igreja. Essas pessoas, elas têm que ser disciplinadas. E a Bíblia fala, você chama ele, conversa com ele, 2 ou 3. Se caso não haver, essa pessoa não se enquadrar com a igreja, ela deve ser disciplinada ou até convidada a se retirar. Mas provavelmente, quando isso acontece, o que está dizendo aqui, promove divisões, Judas adverte que os que promovem divisões não têm o Espírito Santo. Quando se esgota todas as possibilidades de fazer com que essa pessoa pare de promover divisões, provavelmente ela não tem o Espírito Santo. Aí, no caso, aí, essa pessoa vai ter que se retirar. Eu acho que é mais ou menos isso que está explicando ali. Mas a gente pode discutir isso também nos encontros de terça-feira. Qual é a relação da igreja com o reino de Deus? A igreja é o governo dinâmico de Deus. Aqui está derivadamente, mas eu acho que há um erro de grafia, que deve ser devidamente. A igreja, o reino é o governo dinâmico, o domínio de Deus, da igreja, devidamente. A esfera na qual tal soberania é experimentada. O reino não deve ser confundido com as pessoas que pertencem a ele. Então ele está dizendo aqui, a igreja é a igreja. A igreja pertence ao reino, mas ela não é o reino. Ela não é o reino de Deus. Ela pertence ao reino. Ela vive no reino de Deus, mas ela não é o reino. O reino de Deus deve ser identificado. O reino deve ser identificado não deve ser identificado com pessoas que pertencem a ele. Elas são o povo do domínio de Deus que entra no reino e é governada e orientada por ele. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca é o próprio reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade composta por pessoas. Então a comunidade composta por pessoas, ela está no reino, mas ela não é o reino. A igreja não é o reino. Esta relação pode ser explicada através de 5 pontos. Primeiro, o Novo Testamento não iguala os crentes ao reino. Os primeiros missionários pregaram o reino de Deus, não a igreja. Quando Jesus disse assim, é chegado a vós o reino de Deus. Ele não disse, é chegado a vós a igreja. Ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus ele vem à terra, ele já começa a reinar na vida das pessoas. Então, através do Espírito Santo, nós já estamos experimentando o reino. Mas nós não somos o reino. Nós estamos experimentando experimentando a beleza, da grandeza de Jesus estar reinando em nós. Então, nesse sentido, num sentido geral, o reino de Deus é uma realidade presente na história. A vinda do reino, num estágio superior, ela foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento. Então, o reino já é experimentado desde o princípio da história, que é lá no Velho Testamento. Eles profetizaram sobre o rei que haveria de vir, trazendo o reino de Deus a todos os povos. A igreja não é o reino. Jesus e os primeiros cristãos pregaram o reino de Deus que estava próximo, e não que a igreja estava próxima. Eles pregaram as boas novas do reino, e não as boas novas da igreja. A igreja é um instrumento do reino. A igreja é o testemunho do reino. Jesus disse que ele disse, será pregado o evangelho do reino a todo mundo. Está lá em Mateus 24, 14.
A Igreja Católica diz que ela é o cabeça, e quem não estiver nela não faz parte do reino. Acho que ele coloca aqui assim. Portanto, não podemos identificar o reino de Deus como igreja, como é a teologia católica. Provavelmente, deixa eu tomar uma aguinha aqui, tá? Minha garganta está ficando seca. A teologia católica, talvez ele se refira à igreja católica aqui, porque a igreja católica ela diz assim, nas invencionices dela, que Cristo é o cabeça invisível da igreja e o Papa é o cabeça visível, se referindo a Pedro. Então eles dizem que a igreja católica é como uma arca. Se você não estiver na arca, você não tem salvação. Fora da arca, fora da igreja católica, não há salvação. Então talvez é isso que o autor da apostila quer se referir. A igreja católica se refere como o reino na terra. A igreja católica é o reino da terra. E nós vimos claramente nas escrituras que a igreja não é o reino. Ela vive no reino, mas ela não é o reino. E nem ver o reino de Deus como inteiramente futuro. Nós já estamos experimentando o reino. A gente não pode entender também que o reino é o milênio, onde não vai haver mais guerra, vai ser um mundo transformado, renovado. Nós não podemos ver também o reino como escatológico, porque nós já estamos experimentando o reino. Nós já estamos experimentando isso agora. Cristo reina em nós, através do Espírito. Nós estamos tendo esse gostinho agora, que depois o reino escatológico será onde Cristo vai retornar e vai transformar toda a terra, e onde não vai haver mais guerra, não vai haver mais morte. Então a gente não pode ver somente como o reino escatológico, o reino futuro, mas o reino agora já desde a história, que já começa no Velho Testamento, nós já estamos experimentando esse reino. Então nós podemos dizer algo distinto, assim, nem ver o reino de Deus como inteiramente futuro, algo distinto da era da igreja, como a teologia dispensacionalista mais antiga. Em vez disso, devemos reconhecer que há uma relação próxima entre o reino de Deus e a igreja. Essa relação nós já estamos experimentando. À medida que a igreja proclama as boas novas, as pessoas conforme as pessoas vão aceitando, vão crendo em Jesus, elas já vão experimentando o reino. As pessoas virão para ele e começarão a experimentar as bênçãos do domínio de Deus em nossas vidas. Nós já estamos experimentando o domínio de Deus em nossas vidas. O reino manifesta através da igreja, assim o futuro domínio de Deus irrompe no presente. Ele está aqui, ainda que não completamente. O reino de Deus é o governo de Deus reinando, é o reinado de Deus, a soberania de Deus em ação. A soberania de Deus já está em ação em nossas vidas. Não como pensa aquele pastor lá atrás lá que diz que Deus não está mais nos controles do mundo. Então Deus já reina sobre nós. Então o reino de Deus se manifesta tanto no futuro como no presente. Nós já podemos revivenciar a presença desse reino agora. E vamos usufruir, já estamos experimentando isso, e vamos usufruir dessas bênçãos, desse reino, de forma completa, por assim dizer, no futuro. Okay, irmão? A dispensacionalista aqui, irmãos, é uma outra linha de interpretação das escrituras, que a gente vai conversar mais sobre isso. Talvez a gente converse mais sobre isso mais para frente. Mas, basicamente, os dispensacionalistas, eles não ferem os princípios fundamentais das escrituras. Eles acreditam que Deus faz uma separação entre Israel físico e a igreja. Eles acreditam que as bênçãos do milênio, as bênçãos materiais que foram prometidas para o Israel de Deus. Então, aquelas bênçãos que a gente vê do milênio, que os animais andando junto, não vai havendo prosperidade.
Eles acreditam que vai ser só para a nação de Israel, vai cumprir para a nação de Israel, não para a igreja em si. Então eles fazem uma separação. Deus, quando Israel deixou de... não aceitou Jesus Cristo, não aceitou Jesus Cristo como rei, Deus parou de trabalhar com Israel e passou a trabalhar com a igreja. Mas que Deus vai voltar a trabalhar com a nação de Israel. Então, basicamente, é lógico que tem muitas coisas mais que eles entendem que difere dos que não são dispensacionalistas. Eles acreditam nas 7 dispensações. Então, é uma doutrina um pouquinho diferente, mas existem pessoas no meio até reformado. Vou citar um que eu acho que é bem conhecido, o Gran Conato. Ele é um dispensacionalista. E há várias pessoas sérias no meio da igreja que são dispensacionalistas. Mas é um pouquinho diferente do que nós cremos. Mas eu pretendo falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, irmãos? E eu vou parar por aqui, irmãos. Eu acho que eu já falei bastante. Eu perdi a noção do tempo aqui. E eu vou parar por aqui. Mas falando só mais um pouquinho, só para concluir. Então, todos aqueles que creem em Cristo começarão a experimentar um pouco de como será o futuro domínio do reino. Nós já vivemos no poder do Espírito Santo, que é o poder do reino vindouro, até que por fim Jesus retornará e o domínio do seu reino se estenderá por toda a criação, por toda a eternidade. Na próxima gravação eu vou partir daqui porque quero falar mais algumas coisas sobre isso. Falar um pouco do dispensacionalismo e um versículo que gostaria de acrescentar aqui. Mas eu vou parar para não estender muito. Qualquer dúvida que surgir, a gente conversa nas terça-feira. Espero que os irmãos assistam. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e até mais. Deixa eu encerrar aqui.